Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com o problema da área, segunda parte. Bora lá! Pessoal, na videoaula anterior, trabalhamos com o problema da área usando um exemplo específico. Nessa videoaula, vamos continuar trabalhando com o problema da área, só que usando um caso mais geral. Então, vamos lá! Para definir a área de uma figura plana qualquer S, como essa de azul, delimitada pelo gráfico de uma função contínua não negativa f, igual a essa que temos aqui, pelo eixo x e por suas retas x igual a A e x igual a B, começamos por subdividir essa região S em n faixas S1, S2, S3, Si até Sn de igual largura. Para encontrar a largura do intervalo AB, basta fazer B menos A. Assim, a largura de cada uma das n faixas é ΔX, nós vamos representar por ΔX, que vai ser o quê? B menos A dividido por N. Beleza. Essas faixas dividem o intervalo AB em n subintervalos. Então, observa, nós vamos ter de A até x1. Esse A nós vamos chamar de x0. Então, primeiro intervalo de x0 a x1. Segundo intervalo de x1 até x2. Depois de x2 até x3. Aqui nós vamos ter um xi menos 1 até xi. E vai até o último, que seria o xn menos 1 até xn. Esse B é o nosso xn. Então, nós temos n subintervalos. Agora, aproximando a iésima faixa SI, por exemplo, essa faixa, por um retângulo com largura ΔX, lembrando que todos os retângulos têm largura ΔX, e aqui nós vamos ter uma altura f de xi. Então, a área desse iésimo retângulo é f de xi vezes ΔX. Lembrando, a área do retângulo é base vezes altura. Podemos trocar aqui, colocar altura vezes base. Então, a área de cada retângulozinho vai ser a base vezes altura. Por exemplo, a área desse primeiro retângulo será f de x1, a altura aqui, vezes a base ΔX. Assim, pessoal, a área aproximada de S é obtida pela soma das áreas desses retângulos, que vamos chamar de Rn. Observe que nós estamos pegando a extremidade direita para a altura de cada retângulo. Então, nós vamos ter a soma aqui da área de cada retângulo. Primeiro retângulo, f de x1 vezes ΔX, mais a área do segundo retângulo, f de x2 vezes ΔX, assim por diante, até a última área, que no caso aqui é o f de xn vezes ΔX. Nós vimos no exemplo da videoaula anterior que, à medida que o número de faixas aumenta, isto é, quando n tende ao infinito, a aproximação da área fica melhor. Então, aqui, por exemplo, nós temos dois retângulos. Olha que a área da soma desses retângulos é próxima da área sob a curva no intervalo de A até B. Quando aumentamos o número de retângulo, a área fica mais próxima da área sob a curva no intervalo AB. Agora, observe nesse caso, nós temos 8 retângulos. A área fica cada vez mais próxima, Se aumentarmos para 12, observe que aqui a área está ainda mais próxima da área sob a curva no intervalo AB. Assim, pessoal, temos a seguinte definição. Definição 1. A área da região S, que está sob o gráfico de uma função contínua f, é o limite da soma das áreas dos retângulos. Ou seja, nós temos a nossa área da região S, que é representada por A, que vai ser igual ao limite de Rn quando n tende ao mais infinito. E quem é o Rn? É a soma das áreas dos retângulos, igual vimos anteriormente.
Ok. Em vez de usarmos as extremidades dos retângulos, podemos tomar a altura do iésimo retângulo como o valor de f em qualquer número xi no iésimo subintervalo xi-1 a xi. Então, por exemplo, nós podemos pegar aqui um retângulo qualquer, né? Pegando esse retângulo aqui, nós temos um intervalo de xi-1 a xi, e a altura desse retângulo não precisa ser necessariamente uma extremidade, ou à esquerda ou à direita. Então, existe um xi asterisco, ou seja, um cara dentro desse intervalo, de tal forma que a altura seja f de xi asterisco, ou seja, o f desse carinha. Nós chamamos os números x1 asterisco, x2 asterisco, xi asterisco de pontos amostrais. Então, é possível encontrar um ponto amostral de tal forma que o f desse cara seja a nossa altura do retângulo, tá? Assim, pessoal, nós temos que essa figura abaixo mostra os retângulos aproximantes quando os pontos amostrais não foram escolhidos como as extremidades. Então, observe que cada intervalo, nós vamos ter olhando para esse primeiro intervalo de x0 até x1, nós temos um x1 asterisco, de tal forma que o f de x1 asterisco é a altura desse retângulo. Logo, uma expressão mais geral para a área S é A, que é igual ao limite da soma de cada retângulozinho, né? Olhando para o primeiro retângulo, nós temos o quê? F de x1 asterisco, que vai ser a altura, vezes ΔX, mais, olhando para o segundo retângulo, F de x2 asterisco, vezes ΔX, mais até o último retângulo aqui, né? Que é o F de xn asterisco, vezes ΔX, quando n tende ao mais infinito. E isso pode ser escrito da seguinte forma: limite do somatório de f de xi asterisco ΔX de i igual a 1 até o n. Então, essa aqui é uma notação diferente, né? Esse símbolo é o símbolo de somatório. Então, nós vamos somar cada um desses carinhas de i igual a 1 até o n. Por exemplo, nós temos aqui, o primeiro carinho vai ser quem? F de x, no lugar do i, vou colocar o 1. Então, fica F de x1 asterisco ΔX, o nosso primeiro cara. Depois do 1 é o 2, então vai ficar o quê? Mais F de x2 asterisco ΔX. Beleza, mais. Quem que é o próximo? Depois do 2 é o 3. Então, vocês vão somar até o último carinha. O último carinha é o n. Então, no último carinha, nós vamos ter F de xn asterisco vezes ΔX. Esse símbolo ajuda muito nas notações. Vamos ver um exemplo. Seja a razão a área da região que está sob o gráfico de f de x igual a e elevado a menos x entre x igual a 0 e x igual a 2. Letra A. Usando as extremidades direitas, encontre uma expressão para azão como um limite. Não calcule esse limite. Então, na letra A, nós vamos usar a definição que acabamos de ver para encontrar a expressão de azão como um limite. Então, vamos lá. Observe que o A vai ser o zero, né? O intervalo é de 0 a 2, então o A é o 0 e o B é o 2. Assim, a largura de um subintervalo é o nosso ΔX, que é representado por B menos A, dividido ali pelo número de retângulos, que no nosso caso é o n. Então, ΔX é 2 menos 0, que é 2, dividido por n. Agora, quem que é o x1, quem que é o x2, quem que é o x3, quem que é o xn? O x1 é o primeiro carinha. Vai ser, então, observe, né, que o x0 é o 0. Então, nós vamos andar uma quantidade ΔX. Então, o x1 é o 2 sobre n. O x2 vai ser quem? 2 vezes o ΔX. Então, vai ser 4 sobre n. O x3 é quem? É 3 vezes o ΔX. Observe, pessoal, que nós estamos usando as extremidades direitas, né? Então, o x3 é o 3 vezes 2 sobre n, que vai dar 6 sobre n. Um xi qualquer será o quê?
será o i vezes ΔX, né? Ou seja, i vezes 2 sobre n, que no caso aqui vai dar 2i sobre n. E o xn? O xn é o nosso último carinha, né? Então, vamos ter o quê? O n vezes o ΔX, que é 2 sobre n. Então, observe que o xn é o último carinha, é o 2. Então, cancela n com n aqui, realmente vamos ter o 2. Então, a soma das áreas dos retângulos aproximantes é o Rn, né? Igual nós vimos, é a soma das áreas de cada retângulo. Então, nós temos, né, o f de x1 vezes ΔX, mais f de x2 vezes ΔX, até o último, que é o f de xn vezes ΔX. O f de x1 vai ser o quê? No lugar do x aqui, nós vamos colocar o x1. Vai ficar, então, e elevado a menos x1. Vou repetir o ΔX, mais, quem que é o f de x2? E elevado a menos x2. E assim por diante. Nós sabemos quem que é o ΔX, né? Então, vamos colocar 2 sobre n. Agora, quem que é o E elevado a menos x1? O x1, nós sabemos que é 2 sobre n. Então, vamos substituir, né? Então, vai ficar E elevado a menos 2 sobre n. Quem que é o x2? x2 é o 4 sobre n. Então, a gente só está substituindo. Então, continuando. Coloquei o Rn aqui embaixo, né, para relembrar. E, de acordo com a definição 1, a área da região R é o limite de Rn quando n tende ao mais infinito. Então, quem que é o Rn? É esse carinha. Observe que todos esses carinhas têm o 2 sobre n. Colocando 2 sobre n, vamos ter limite de 2 sobre n vezes. Aí, o que sobrou aqui, né? E elevado a menos 2 sobre n, mais E elevado a menos 4 sobre n, assim por diante, até o E elevado a menos 2n sobre n. Então, esse é o limite que o exercício pediu. O exercício não pede para calcular esse limite, né? Só para encontrá-lo. Usando a notação de somatório, podemos reescrever esse limite da seguinte forma. Temos o limite de 2 sobre n vezes esse carinha aqui pode ser reescrito como somatório de E elevado a menos 2i sobre n, onde o i vai de 1 até n. Lembrando, né? Olha, o i igual a 1, nós temos E elevado a menos 2 sobre n. Beleza. O próximo é o i igual a 2. Então, fica E elevado a menos 4, né? No lugar do i, vou colocar o 2, então fica 2 vezes 2, 4. Assim, nós vamos ter E elevado a menos 4 sobre n, assim por diante, até o último carinha, que é o E elevado a menos 2n sobre n. Essa notação aqui de somatório, né, nós vamos usar muito lá na parte de sequências e séries. Nós vamos fazer vários exercícios do tipo, né? É dado uma sequência e nós vamos ter que reescrever a sequência utilizando somatório. Mas isso fica mais para o final do curso. Letra B. Estime a área tomando como pontos amostrais os pontos médios e usando 4 e depois 10 subintervalos. Então, nesse exercício, nós vamos usar os pontos médios como os pontos amostrais para calcular a altura. Então, recapitulando, nós temos a nossa função y igual a e elevado a menos x. Né? Nós temos um intervalo de 0 a 2. Como temos 4 subintervalos, a largura aqui ΔX vai ser de 0,5. Então, de fato, né, 2 menos 0 é 2. Dividido por n, o n aqui é 4, então vamos ter 0,5 de largura de cada retângulo. Assim, nós vamos ter os seguintes subintervalos, né? De 0 até 0,5, de 0,5 até 1, de 1 até 1,5 e de 1,5 até 2. Beleza. Os pontos médios desses intervalos são x1 asterisco, aqui vai ser o 0,25, o x2 asterisco, o 0,75, o x3 asterisco, 1,25 e o x4 asterisco, 1,75. A soma das áreas dos 4 retângulos aproximantes é, então o M4 aqui vai ser o somatório de f de xi asterisco ΔX, onde o i vai de 1 até 4. Então, beleza, vamos somar a área desses 4 retângulos, né? Nós vamos ter aqui, então, o f de x1 asterisco, que é o 0,25, né? Então, temos o f de 0,25 vezes ΔX, mais o f de
0,75 vezes ΔX, até o último, né, que é o f de 1,75 vezes ΔX. O ΔX nós sabemos que é 0,5. Então, quem que é o f de 0,25? Lembrando que a nossa função é e elevado a menos x. Então, a gente tem x, vamos substituir por 0,25. Beleza, vamos fazer isso para todos, né? Colocando 0,5 ou meio, né, em evidência, vamos ter essa expressão aqui de baixo. Usando uma calculadora, nós vamos ter que isso aqui é aproximadamente 0,8557. Logo, uma estimativa para a área é 0,8557. Fazendo o mesmo procedimento, só que agora com n igual a 10, vamos ter os seguintes subintervalos, né? Primeiro, 2 menos 0, 2 dividido por 10 vai dar 0,2. Então, cada largura aqui dos nossos retângulos tem 0,2 de comprimento. Assim, os subintervalos são de 0 até 0,2, de 0,2 até 0,4, até o último que é de 1,8 até 2. E os pontos médios são, então, x1 asterisco é o 0,1, o x2 asterisco é o 0,3, até o último que vai ser o x10 asterisco, que é 1,9. Assim, a área vai ser aproximadamente, né, a área da soma desses retângulos. Então, a soma do primeiro retângulo é o f de 0,1 vezes ΔX. A gente já pode fazer um pouco mais rápido, né, colocando o ΔX em evidência, o ΔX é o 0,2, e usando a calculadora, né, para somar esses outros carinhas e depois multiplicar por 0,2. Nós vamos encontrar uma área que é aproximadamente 0,8632. Então, pessoal, é isso, né? Da figura abaixo, parece que essa estimativa é melhor que a estimativa com n igual a 4. E na medida que vamos aumentando, né, o número de retângulo, a estimativa fica cada vez melhor. Pessoal, então é isso. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima.